Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, a gente tem em mãos um material bem interessante sobre um evento que tá gerando, assim, muita expectativa e, vamos ser sinceros, um bocado de tensão também. É o 10º voo teste da Starship da SpaceX. O lançamento já foi adiado 2 vezes, né? Dias 24 e 25 de agosto. E o clima, tanto do céu quanto geral, parece meio carregado. A nossa missão aqui é tentar desempacotar o que tá rolando e por que isso importa tanto, com base no que a gente recebeu para analisar. Exato. É uma situação que prende a atenção do mundo todo, né? E os adiamentos, eles não foram à toa. O primeiro, foi um problema nos sistemas de solo. Isso sempre pode acontecer, né? Operações super complexas. Sim, faz parte. Mas o segundo, no dia 25, foi, digamos, mais dramático. Foram as condições do tempo mesmo. Especificamente a presença daquelas nuvens chamadas Enlil. São aquelas formações no topo da tempestade, sabe? Elas são verdadeiros para-raios gigantes. Um risco que não dá para correr num lançamento desses. Quer dizer, o foguete estava lá prontinho, abastecido, contagem rolando e tiveram que parar tudo por causa de uma nuvem. Isso dá uma ideia da complexidade, né? E dos fatores que a gente não controla. E agora, como é que tá o cenário para hoje, dia 26? Tem alguma informação? Olha, neste momento, a informação que está nos materiais que a gente analisou fala de uma janela de tempo com mais ou menos 55% de chance de condições boas para lançar. Ainda é meio incerto, né? 55? Não é garantido. Pois é. E essa incerteza toda só aumenta a importância do evento. É fundamental lembrar como os documentos que a gente leu reforçam que a Starship não é só mais um foguete qualquer. Ele é peça central, sabe? O veículo que a SpaceX escolheu para levar adiante os planos mais ousados deles. Leva a gente de volta para a Lua com a NASA e o sonho de Marte, né? Exatamente. O programa Artemis da NASA e, claro, o objetivo final de Marte. Então, cada passo, cada adiamento desses é acompanhado com lupa pelo mundo todo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Por que esse 10º voo especificamente e a Starship como um todo tem tanto peso assim? O que realmente está em jogo aqui, segundo a análise desses materiais que a gente tem? O conceito-chave que aparece o tempo todo na documentação sobre a Starship é a busca pela reutilização total e rápida. Presta atenção, não é só reutilizar algumas partes como a gente já vê com o Falcon 9. Ah, sim. Primeiro estágio pousando, isso já é impressionante. Mas a visão aqui é diferente. É um sistema onde tanto o propulsor, o Super Heavy, quanto a nave Starship mesmo, os dois voltam, pousam, são checados rapidinho e voam de novo. Quase como uma companhia aérea faz com os aviões. Essa ideia de companhia aérea espacial, então, é que muda o jogo. O material que a gente analisou bate muito nessa tecla, né? Não é só reutilizar. Que bom, o ônibus espacial já fazia em parte, mas essa combinação, reutilização total, voar muitas vezes e, principalmente, um custo muito, muito menor. As fontes dizem que isso é o que pode virar o jogo mesmo. Precisamente. É essa conta reutilização total, mais voos frequentes, mais custo baixo, que as fontes que a gente viu indicam como algo que pode revolucionar o acesso ao espaço. Se SpaceX conseguir provar que isso funciona, e cada voo teste como esse 10º é um passo para validar isso, as consequências são, enormes. Tipo o que, por exemplo? A gente está falando de uma possível redução de ordens de magnitude no custo para colocar 1 quilo em órbita. Isso não só deixa missões científicas e de exploração mais baratas, mas abre a porta para aplicações comerciais gigantescas. Pense em constelações de satélites de comunicação ainda maiores, talvez turismo espacial de verdade, ou até transporte aqui na Terra mesmo, de um ponto a outro, em velocidades absurdas e hipersônicas. É quase difícil imaginar tudo que isso pode destravar. E o material também faz aquela conexão interessante, né? Entre a tecnologia que a gente desenvolve para o espaço e o nosso dia a dia aqui. Aquela ideia de que o esforço para ir lá para cima acaba trazendo benefício inesperado aqui para baixo. Sim, e esse é um ponto fascinante que os documentos detalham, citando exemplos históricos muitos ligados à própria NASA. Eles lembram como a busca por soluções para os desafios do espaço acabou dando pra gente coisas como a espuma viscoelástica, o travesseiro da NASA, sabe? Ah, clássico. Detectores de fumaça melhores, filtros de água super avançados, e eles mencionam alguns exemplos mais recentes ou de grande impacto também. Exoesqueletos robóticos que ajudam na reabilitação, na mobilidade de pessoas e que vieram da robótica feita para a estação espacial. Nossa, isso é incrível! Os sensores de imagem CMOS, que estão em quase toda a câmera de celular hoje, eles tiveram um empurrão enorme
da necessidade de miniaturizar tudo para sondas espaciais. E sistemas de purificação de água que usam tecnologia pensada para reciclar a água lá no espaço, onde cada gota conta. Então, a lógica, pelo que a gente leu, é que o desenvolvimento da Starship, com os desafios gigantes que ela tem, materiais, motores, sistemas para manter gente viva, controle de voo, tudo isso pode ser uma nova fonte dessas inovações colaterais, mesmo que o objetivo principal seja ir para Marte. Exatamente. O material sugere que esse é um padrão histórico. Resolver problemas muito extremos força a gente a inovar de um jeito que nem sempre dá para prever. E claro, sem esquecer do objetivo principal da SpaceX. A Starship é a ferramenta que eles precisam para a visão de longo prazo deles virar realidade. Sem ela, nada de base na Lua ou colônia em Marte, né? Basicamente isso. Sem um foguete com essa capacidade de carga imensa, as fontes falam em mais de 100 toneladas para a órbita baixa, que seja totalmente reutilizável e que ainda possa ser reabastecido em órbita para viagens longas, interplanetárias, a ideia de bases lunares permanentes ou de começar a ter gente morando em Marte fica muito no campo da ficção científica cara e distante. Esse 10º voo, com os testes específicos que ele tem que fazer, é mais um degrau nessa escada super ambiciosa. Faz todo sentido. Mas essa grandiosidade toda não vem sem polêmica, pelo que os materiais indicam, né? Como é que a sociedade e o público em geral está reagindo a esse projeto gigantesco e a eventos como esse teste? Parece que tem uma divisão aí. Sim, o material que a gente analisou descreve uma dualidade bem clara. Por um lado, tem um fascínio enorme. A Starship virou um símbolo muito forte da ousadia humana, sabe? Da capacidade de sonhar alto e ir atrás de objetivos que pareciam impossíveis. Aquele lado épico, né? Isso. Para muita gente, ela representa o progresso tecnológico na forma mais espetacular possível. A ideia de transformar a humanidade numa espécie que vive em mais de um planeta, começando pela Lua e depois Marte. Isso captura a imaginação e inspira jovens a estudar ciência, tecnologia. É quase como ver um filme de ficção científica acontecendo ao vivo, com todo o drama e os eventuais triunfos. É a aventura, a exploração no sentido mais puro. Mas você falou em dualidade. As fontes também dedicam bastante espaço para o outro lado da moeda, não é? As preocupações. E aí a gente entra em questões importantes que o material detalha bem. Existem preocupações sérias, tanto éticas quanto ambientais. O desenvolvimento e os testes da Starship, principalmente aqueles que terminaram em explosões gigantescas no passado, eles têm impactos bem reais e locais. Lá em Boca Chica, no Texas. Exato. A documentação descreve relatos das comunidades que vivem perto da base de lançamento da SpaceX, lá em Boca Chica, no sul do Texas, a área que eles chamam de Starbase. Os moradores falam do barulho ensurdecedor dos testes, de detritos que às vezes caem em áreas próximas, de estradas e praias que fecham com frequência e de uma mudança geral na vida da região. E esses impactos ficam só ali na vizinhança imediata da base? Não necessariamente. As fontes mencionam que, dependendo do tamanho do evento, como uma explosão ou um lançamento muito potente, os efeitos sonoros e até as ondas de choque podem ser sentidos bem longe. Inclusive, há relatos de gente do outro lado da fronteira, no México, percebendo esses eventos. Nossa! E além do barulho e das interrupções, tem as preocupações ambientais que os documentos levantam. O impacto na vida selvagem local, que inclui espécies ameaçadas que vivem em habitats sensíveis ali perto da área de lançamento, a poluição que pode vir dos combustíveis, metano e oxigênio líquidos, e dos detritos que são gerados. E o risco que sempre existe ao testar um veículo tão grande e poderoso. Isso deve gerar um debate bem complicado, imagino. Exato. O material descreve um debate intenso que está rolando. De um lado, essa visão grandiosa de garantir a sobrevivência da humanidade a longo prazo, tornando a gente multiplanetário, de empurrar a ciência e a tecnologia para frente. Do outro lado, as consequências que são sentidas agora, na pele, pelas comunidades locais e pelo meio ambiente aqui da Terra. Como achar o equilíbrio, né? Pois é. Qual o nível de impacto local que é aceitável em nome de um objetivo tão ambicioso e de tão longo prazo? É importante a gente frisar aqui que a nossa análise se limita a apresentar essas diferentes visões como elas aparecem no material que a gente recebeu, sem tomar partido, claro. É um cabo de guerra complexo entre a promessa do futuro e o impacto no presente. Entendi. É uma tensão que existe em muitos projetos gigantes, mas talvez aqui seja amplificada pela escala e pela natureza do que eles estão tentando fazer. Voltando então para os benefícios potenciais. Se esses desafios forem superados e a Starship realmente funcionar como planejado, o que isso significaria concretamente para a humanidade lá na frente? As fontes usam palavras como transformador. Olha, conectando os pontos que o material apresenta, o sucesso da Starship poderia sim começar uma transformação profunda. A gente não está falando só de visitas rápidas à Lua, mas da possibilidade real
de montar bases lunares que se sustentem, talvez com gente morando lá direto, funcionando como um posto avançado para explorar o resto do sistema solar. E Marte? E, claro, o grande salto. Missões tripuladas regulares para Marte. O material não foge de usar a linguagem da colonização, dos primeiros assentamentos humanos em outro planeta. Isso seria uma expansão sem precedentes da nossa área de atuação como espécie. E para além de simplesmente chegar lá, fincar a bandeira, quais seriam os avanços tecnológicos e culturais que essas fontes imaginam? A necessidade de viver e trabalhar nesses lugares super hostis, vácuo, radiação, temperaturas extremas, poucos recursos, forçaria avanços tecnológicos em um monte de áreas. O material sugere que a gente veria progressos rápidos em sistemas de suporte à vida de ciclo fechado, sabe? Reciclar tudo, ar, água, resíduos. A fundamental para viver lá fora. Exato. Produção e armazenamento de energia em condições extremas. Novos materiais que aguentem tudo isso. Robótica muito avançada para construir e consertar coisas. Inteligência artificial para dar autonomia para as missões. Agricultura espacial e, como a gente já falou, muitas dessas tecnologias teriam aplicações super valiosas aqui na Terra também. E o impacto cultural, de inspiração, isso também é mencionado. E bastante. Esse é um ponto que o material enfatiza muito. Historicamente, grandes feitos da exploração espacial, tipo o programa Apollo, tiveram um impacto cultural enorme e que dura até hoje. Eles ampliam a nossa perspectiva como humanidade, reforçam a ideia de que a gente pode superar desafios gigantes usando ciência e cooperação, ou competição às vezes. Sim, inspira muita gente. Estimula o interesse dos jovens por ciência, tecnologia, engenharia, matemática, o famoso STEM. E, de um jeito mais filosófico, faz a gente pensar sobre o nosso lugar no universo, nossa fragilidade e nossa força coletiva. Ver a humanidade dando passos concretos para se tornar interplanetária, como as fontes descrevem, poderia ter um efeito parecido, talvez até mais forte. Percebe-se então que tem uma carga de expectativa gigantesca em cima desse projeto. Quase como se o futuro da exploração espacial dependesse do sucesso ou fracasso da Starship. O material reflete isso. Totalmente. As fontes deixam bem claro que existe uma crença forte, e não só entre os fãs de espaço, mas em setores importantes da indústria e da comunidade espacial, de que a Starship pode ser o gatilho para uma nova era. Uma era definida por acesso fácil e sustentável ao espaço, graças à promessa da reutilização total e rápida. Uma mudança de paradigma mesmo. Exato. A narrativa que está nos documentos é que isso poderia, de verdade, transformar o que hoje parece ficção científica, viagens interplanetárias frequentes, bases fora da Terra, talvez até indústrias no espaço, em algo real, palpável, dentro das próximas décadas. É uma aposta muito alta, sem dúvida nenhuma. E tudo isso traz a gente de volta para o agora, para essa contagem regressiva, tensa e incerta para o 10º voo. É quase um retrato em miniatura de toda essa jornada da Starship, com seus altos e baixos, não acham? Perfeita colocação. A situação atual, essa expectativa global, os adiamentos por problemas técnicos e pelo tempo, a análise detalhada dos dados, a pressão para seguir em frente, resume bem a natureza desse projeto. É um processo inerentemente complicado, arriscado, que está no limite do que a tecnologia permite hoje. Sujeito a desafios técnicos, logísticos e até aos humores do clima. Cada tentativa de lançamento é um drama à parte. E um ponto que o material reforça e que parece chave para entender é que mesmo um adiamento, ou, no pior cenário que já vimos acontecer, uma falha durante o voo, não é necessariamente um passo perdido. A filosofia deles parece ser de aprender o tempo todo, né? Sem dúvida. A abordagem da SpaceX, como as fontes descrevem, é muito iterativa. Cada teste, seja ele um sucesso total, parcial ou mesmo uma falha que gere dados, é visto como uma fonte valiosa de aprendizado. Cada segundo de telemetria, cada imagem, cada pedaço recuperado quando dá, alimenta o ciclo. Projeta, testa, falha ou acerta e melhora. Então, mesmo que adiem de novo hoje... Exato. Mesmo que o 10º voo seja adiado de novo hoje, a coleta de dados sobre como sistemas de solo se comportaram, sobre a meteorologia local, sobre a preparação da equipe, tudo isso ajuda para o próximo passo. Cada informação coletada, mesmo no adiamento, vale ouro para refinar essa máquina que é super complexa e ambiciosa. Isso nos deixa talvez com uma reflexão final interessante, algo que o material meio que provoca a gente a pensar. Diante de tudo isso que a gente conversou, os benefícios potenciais que são imensos, quase civilizacionais, e ao mesmo tempo, os custos e impactos bem reais e imediatos aqui na Terra, além dessa natureza de tentativa e erro do projeto. Exato. A reflexão que meio que salta da leitura desses documentos poderia ser: nesse jogo de risco e recompensa altíssimos,
qual é o verdadeiro valor desse processo de tentar, errar e aprender. Cada adiamento, cada falha espetacular que a gente viu no passado é só um atraso ou é uma parte necessária intrínseca do caminho para dar um salto tecnológico tão grande? E como nós, como sociedade, equilibramos o apoio a essa visão tão ousada com a necessidade de mitigar os impactos dela e de questionar os custos, não só os financeiros, mas os sociais, os ambientais. Onde que a gente traça a linha quando está mirando tão alto, mirando as estrelas? Questões fundamentais para a gente continuar acompanhando, sem dúvida. Bom, nossa análise aprofundada dos materiais sobre o 10º voo da Starship e tudo o que ele envolve chega ao fim por aqui. A contagem regressiva, seja para o lançamento ou para uma nova decisão, continua rolando lá em Starbase e a nossa atenção, assim como a de muita gente pelo mundo, continua voltada para lá. Agradecemos a companhia nessa exploração